Senhor. Então te anime que a tua bênção hoje já chegou. Quando Deus age, sai tristeza, sai pecado, sai enfermidade. Pode declarar a tua vitória, pode profetizar que o Senhor vai fazer, porque Ele é fiel. Se for preciso, Ele age até no sobrenatural, levanta o caído, vence todo o mal. Ele está presente hoje aqui. Quando Deus age, sai tristeza, sai pecado, sai enfermidade. Quando Ele muda pra valer, Ele não vem só falar a verdade. Se for preciso, Ele age até no sobrenatural, levanta o caído, vence todo o mal. Ele está presente hoje aqui. Adorável teu nome, Senhor. Aleluia. O Senhor vai restaurar a tua fé. Sabe como? Na palavra Ele vai te fortalecer. Sei que os problemas dessa vida sobre ti não vão prevalecer. Então deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus ser Deus. Maravilhas vão acontecer neste lugar. Então levante suas mãos, comece a glorificar. É chegar o tempo de alegria, e o que passou, passou, deixa pra lá. Hoje Deus veio pessoalmente te abençoar. Quando Deus age, sai tristeza, sai pecado, sai enfermidade. Segure na mão do seu irmão e diga: a vitória é tua em nome de Jesus. A vitória é tua pelo sangue de Jesus. A vitória é tua em o nome de Jesus. Levanta a tua cabeça. Você é príncipe, princesa do Senhor. Nós temos motivo de sobra para exaltar, para glorificar, para engrandecer. Faça isso. Se der irmão está desanimado, diga para ele: levanta a tua cabeça. O Senhor é contigo. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Levanta o caído, vence todo o mal. Ele está presente hoje aqui. Ele está presente hoje aqui. Ele está presente hoje aqui. Adore o Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Glória a Deus nas suas palmas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria cantar com a igreja. Queria cantar. Já viu eu cantando? Uma vez. Se você unir a tua voz à minha, vai fazer um lindo coral. Vamos ficar de pé, nós vamos cantar. Quero que valorize o que você tem. Amém? Jovem, deixe, eu deixo. Ajudar aí. Jovem, ajudar. Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para mim. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Falar do
Senhor, para que possa trazer a mensagem da parte de Deus. Amém? Nessa hora, a roleta só roda para cá. Que isso, pastor? Não pode sair ninguém, só entra. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do Deus, e também cultuando ao Senhor. Eu já tenho sentido a presença do Senhor neste lugar, e eu creio que você também. Deus já tem falado aos nossos corações, e Ele continuará falando desta feita através da ministração da sua palavra. Amém? Eu gostaria que nesse momento, ainda de pé, você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 18, até o versículo de número 25. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, ofereça a palavra de Deus para essa pessoa. Se você não tem Bíblia e está do lado de alguém que tem Bíblia, peça licença e pegue carona na Bíblia da pessoa que está do seu lado, de maneira que todos possam acompanhar a leitura da Santa Palavra de Deus. Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 18 até o versículo número 25. Todos encontraram, pode dizer um maldiçoante amém? Amém! Diz o texto bíblico: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Você pode dizer glória a Deus por isso? Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore comigo. Pai, Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos espíritos, Pai dos pais, Pai do Filho pródigo, Pai nosso que está nos céus e habita concomitantemente as nossas almas. Nesse momento, Senhor, nós alçamos humildemente as nossas vozes ao teu trono de glória mais uma vez, para te pedir, Senhor, que tu fales poderosamente aos nossos corações, através da ministração da tua palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, vitimados pela tua palavra. Atinge-nos em cheio com a tua palavra nessa noite. Que nós possamos sair daqui vítimas da tua graça, do teu amor, mais uma vez, Senhor. Aquele que chegou aqui fraco, saia daqui forte. Aquele que chegou aqui abatido, saia daqui fortalecido. Aquele que chegou aqui, Senhor, ferido, saia daqui curado. Envia a tua palavra e nós somos sarados, Senhor. Sarados, ligamos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Podeis nos assentar. Eu peço vício, pedir para as crianças não fazerem barulho, mas o máximo possível de silêncio que vocês puderem fazer, eu agradeço. Queridos irmãos e amigos, hoje é um culto de missões. E missões, como eu costumo dizer, é o assunto mais importante da igreja. Primeiro, porque missões está no coração de Deus, e se missões está no coração de Deus, deve estar nos nossos corações. Segundo, porque
A igreja só existe por causa de missões. Ela só existe, ela só sobrevive por causa de missões, por causa de evangelismo. O coral não é mais importante que evangelismo, o conjunto não é mais importante que evangelismo, o ministério de louvor não é mais importante que evangelismo. Nenhum departamento da igreja é mais importante que o evangelismo. Por quê? Porque só existe coral porque alguém evangelizou. Só existe banda porque alguém evangelizou. Só existe escola dominical porque alguém evangelizou. Missões é a razão de ser da igreja. Amém? E em terceiro lugar, porque quando você faz missões, quando você evangeliza, quando você ganha, conquista vidas para Cristo, você está executando uma das tarefas mais extraordinárias e compensadoras do mundo, se não a maior. Por quê? Porque o pescador de peixes, fala de pescador de peixes porque a Bíblia compara aquele que evangeliza e ganha almas com o pescador. A Bíblia chama aquele que ganha almas de pescador de almas, pescador de vidas. O pescador de peixes, ele vai lá no mar e pega aquele peixe vivo e traz ele morto. O pescador de almas, ele vai lá no mar do mundo, pega o peixe morto e traz ele vivo para a presença de Deus. Essa é uma das tarefas, se não a tarefa mais compensadora que existe no mundo. Amém? Então, nunca deixe de evangelizar. Evangelize, evangelize, evangelize. Faça a obra de Deus. Cumpra o id imperativo de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala de chamada de Deus. Você pode dizer, como esse texto fala de chamada? O livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E Jeremias, ele foi uma pessoa que tinha tudo para não cumprir o seu ministério, para não cumprir a sua chamada. Se não, vejamos, em primeiro lugar, ele não queria ser profeta. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 1, versículo 1, que Jeremias, filho de Uquias, era de Anatote, uma vila, um lugarejo de levitas. Seu pai era sacerdote, era levita, e ele tinha sido criado para ser um sacerdote. Aleluia. Jeremias é um caso como João Batista. Ele era filho de sacerdote, João Batista era filho de sacerdote, e acabou, em vez de ser sacerdote, sendo profeta. Jeremias era filho de sacerdote, tinha sido instruído, como todos os colegas de Anatote, para ser sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. E ele não queria ser profeta, porque ele sabia que a vida de profeta era penosa. O sacerdote tinha aquele compromisso de ensinar a palavra de Deus, de interceder pelo povo, mas o profeta era aquele que recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo. E muitas vezes a mensagem que vinha de Deus para entregar ao povo era uma mensagem muito dura. E por isso o ibope dos profetas diante do povo era muito baixo. Ele sabia que ele haveria de enfrentar resistência até mesmo do meio sacerdotal, porque os profetas não eram muito bem quistos naquela época. E naquele tempo Israel estava afastado dos caminhos do Senhor. Então, ele não nasceu para ser profeta segundo a cultura de sua época, não segundo Deus, porque Deus disse para ele que desde o ventre havia escolhido ele para ser profeta para as nações. Mas, segundo a cultura de sua época, ele não tinha nascido para ser profeta. A sua tendência não era
profética, mas era uma tendência levítica. Segundo, ele não queria ser profeta, porque ele sabia que ser profeta era enfrentar muitas adversidades. Terceiro, ele era muito jovem para começar a profetizar quando Deus o chamou para profetizar. Deus disse: eu te levanto como profeta. Ele disse: Senhor, eu sou muito jovem, eu sou uma criança. Isso não significa dizer que Jeremias tinha 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, era pré-adolescente ou adolescente, não. É porque naquela época, para uma pessoa começar o seu ministério, para alguém ser sacerdote, para alguém ser profeta, para alguém ser ouvido pelo povo, era preciso ter pelo menos 30 anos de idade. Se você tivesse menos de 30 anos de idade, você era considerado muito novo, uma criança. E as pessoas não davam bola para o que você estava dizendo. Quando ele disse: Senhor, eu sou uma criança, ele estava dizendo: Senhor, eu sou muito jovem, eu não tenho nem 30 anos de idade. Os anciãos vão rejeitar a minha mensagem, não vão querer nem me ouvir. O povo não vai querer me ouvir, eu não tenho nem idade, segundo a cultura de minha época, para exercer algum ministério. Mas Deus disse para ele: eu te quero como profeta. Vai, eu vou na tua frente, eu vou confirmar o teu ministério. Glória a Deus. Mas, Senhor, vai ser muito difícil. Vês o que eu estou vendo? O que é que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu disse que vou na tua frente, eu disse que vou usar você, eu disse que eu quero como profeta e vou guiar você nessa missão. E eu velo pela minha palavra para cumprir. Aquilo que eu tenho projetado para a sua vida vai acontecer, e eu vou guardar você, eu vou proteger você, e você vai cumprir fielmente o seu ministério, porque eu cumpro sempre com a minha palavra, assim diz o Senhor. E o tempo foi passando, e Jeremias começou a profetizar, e naquele período que ele começou a profetizar, houve um início de avivamento. Era o reinado de Josias. Veio um pequeno avivamento, mas depois de Josias veio outro rei que não servia ao Senhor, e aquele avivamento mostrou-se frágil, porque pouco tempo depois da morte de Josias, o povo voltou a impiedade, a idolatria, e Jeremias começou a pregar, a dizer ao povo: arrependa-se, povo, porque se vocês não se arrependerem, Jerusalém vai ser destruída. E sabe o que foi que aconteceu? Em vez de o povo aceitar a mensagem dele, o povo rejeitou a mensagem dele. E não só o povo rejeitou a mensagem dele, como o próprio sumo sacerdote o perseguiu. Certa vez o sumo sacerdote Pazu, isso está registrado no capítulo 20 do livro do profeta Jeremias, livro que leva o seu próprio nome, pegou Jeremias, esbofeteou Jeremias, bateu em Jeremias como quem bate em mala para tirar poeira, pendurou ele num cepo de cabeça para baixo e deixou ele 24 horas pendurado. No outro dia tirou ele daquele lugar, e Jeremias profetizou maldição para aquele homem. E nos diz a Bíblia que depois de ele sair da presença de Pazu, ele foi dizer para o Senhor: Senhor, tu me iludiste, e eu iludido fiquei. Ele disse para Deus: Senhor, o Senhor me enganou e eu fiquei enganado. O Senhor me forçou a ser profeta. O Senhor disse que ia me ajudar no cumprimento da minha missão, e eu estou padecendo fazendo a tua obra, Senhor. E sabe o que ele disse? Ele disse para Deus o seguinte: Senhor, a partir de hoje não mais farei lembrar do teu nome, nem me lembrarei mais de ti. Ou seja, a partir de hoje eu vou deixar de pregar a tua palavra e vou viver como se o Senhor não existisse. Ele diz: não me lembrarei mais de ti e não farei lembrado mais o teu nome. Ele pensou em parar e desistir. Mas nos diz o texto bíblico que logo depois começou a arder nas suas entranhas uma chama. E ele disse: há uma chama que arde nos meus ossos, nas minhas entranhas, e eu não posso parar, eu tenho que prosseguir.
E ele continua pregando. E o rei rasga toda a sua obra. O livro dele, que ele escreveu com tanto cuidado, secretariado por Baruque, o secretário dele era Baruque, foi destruído pelo rei, foi jogado ao fogo. E ele teve que escrever tudo de novo. Depois jogaram ele lá num poço fundo, abissal escuro, lamacento. E Ebed-Meleque, aquele homem, tirou ele lá de dentro, quando ninguém mais se lembrava dele. Ele padeceu, ele sofreu muito. E veio então Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. O povo até o fim resistiu à mensagem dele. E então veio o castigo de Deus. Veio Nabucodonosor e destruiu Jerusalém. E depois de Jerusalém destruída, sabe o que acontece? Deus traz a mensagem para Jeremias dizendo: diga ao povo, para o povo não ir para o Egito, porque o povo estava tentando ir para o Egito, os que sobreviveram. E ele vai e diz para o povo: Deus não quer que vocês se mudem para o Egito. Sabe o que o povo faz? Não só vai para o Egito, como leva à força Jeremias para o Egito. Ele é arrastado, rebocado, na marra, na força para o Egito. E nos diz a tradição judaica que Jeremias acabou morrendo no Egito. Antes de morrer, no Egito mesmo, ele escreveu o livro de Lamentações, lamentando a destruição de Jerusalém. E ele acabou morrendo pela mão dos seus. Mataram ele serrando Jeremias. Ele morreu um pouco parecido o seu fim com o de Isaías. Isaías foi cerrado ao meio. E Jeremias parece ter sido também de alguma forma partido ao meio e pelos seus lá no Egito. Aos olhos humanos eu te pergunto: a vida de Jeremias não é a vida de um fracassado? Aos olhos humanos parece. Tudo que ele queria era não ser profeta. Então disse: você vai ser profeta. E ele foi profeta na marra. Sofreu sendo profeta. Tudo que ele disse para o povo não fazer, o povo fez. Ele queria que Jerusalém escapasse da destruição. Jerusalém foi destruída. Ele disse para o povo não ir para o Egito. O povo foi para o Egito e levou ele à força. E o povo ainda matou ele no Egito. Aos olhos humanos ele é um fracassado. Mas ele está naquele grupo que Hebreus capítulo 11, que fala da galeria dos heróis da fé, diz: homens dos quais o mundo não era digno. O galardão dele vai ser muito maior do que o meu e o seu. Amém? Esse homem do Egito escreve o livro de Lamentações. E ele começa a lamentar tudo que tinha acontecido. Ele viu gestantes serem varadas por lanças, vazadas por lanças. Ele viu sangue manchar os escombros e as ruas de Jerusalém. Ele viu seus entes queridos, seus parentes morrerem pela espada da Babilônia. Ele viu o templo ser destruído. Ele viu a desgraça, o caos, a derrota. Ele viu a destruição. E do capítulo 1 até metade do capítulo 3 ele só está chorando, lamentando. Mas no meio deste capítulo, uma luz nasce no fim do túnel. A segunda parte do capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, é uma ilha de esperança engolfada por lamentação. No versículo 18, ele ainda naquele clima de desesperança diz o seguinte: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Ele está dizendo: a minha força espiritual se foi, se esvaiu. E eu não consigo mais apoiar a minha fé em Deus. Eu não consigo mais crer. Por que eu estou pregando essa palavra nessa noite? Porque talvez você que tem uma chamada de Deus chegou aqui hoje sendo tentado fortemente a desistir da sua chamada, a desistir da vocação determinada por Deus para a tua vida. E você se encontra dizendo como Jeremias: já pereceu a minha força espiritual, já se foi a minha esperança no Senhor, eu não consigo mais acreditar. Por mais que eu lute, por mais que insista, eu não vejo muitos frutos. Deus disse que vai me usar assim, Deus disse que vai me usar
pereceu a minha força, bem como a minha esperança no Senhor. Olha o que ele diz no versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absídio do véu. Se ele diz lembra-te de mim, Senhor, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, tu se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Você só diz para alguém lembra-te de mim quando você está certo que aquela pessoa se esqueceu de você. Ou seja, para Jeremias, a bondade de Deus estava desaparecendo. Deus parecia que tinha jogado ele no ostracismo, marginalizado ele, esquecido dele. Deus estava blindado num canto lá do universo, sem simpatizar com a causa dele. Deus havia, aos olhos de Jeremias naquele momento, abandonado o profeta. Lembra-te de mim, Senhor, do absídio do fel onde estou. Ou seja, eu estou em amargura, Deus. E você pensa até que Deus se esqueceu de você. Jesus. Você pensa até que Deus se olvidou de você, que Deus abandonou você, que Deus não quer mais saber de você. E você está lutando, e cada vez que você luta, parece que você está dando um murro em ponta de faca, malhando em ferro frio, ensacando fumaça, enxugando gelo, cuspindo contra o vento, dando soco com braços curtos, tapando o sol com a peneira. Parece que tudo que você faz é debalde, em vão. Você não consegue chegar lá, você não vê frutos daquilo que você está fazendo. Lembra-te de mim, Senhor, do absídio no véu onde estou.